Não! Deixe que ele gaste toda a energia de novo convertido em fazer o que verdadeiramente vai ajudá-lo. Arrepender, mudar de vida, amar a Deus sobre todas as coisas, não profanar, não ser mais imoral. É isso que ele tem que se preocupar nesse início. Deixe ele caminhar de início, se preocupar com as coisas que são mais importantes. Para depois, Moisés tem sido pregado. Deixa que depois, quando ele estiver preparado, ele mesmo voluntariamente vai procurar saber disso. E vai guardar se ele quiser. E vai acatar se ele quiser, ele não é obrigado. Semana passada à noite eu dei um estudo aqui sobre Colossenses, onde Paulo fala exatamente isso. Não é o aspecto mais importante da vida eclesiástica o gentio guardando os preceitos da Torá. Eles vão guardar. No futuro, toda a humanidade vai guardar a Torá. Isso aí é certo. Por isso que eu não me preocupo tanto. No futuro vai guardar. Agora não é o mais importante. O mais importante é você dar fruto. Fruto do Espírito. Manifeste os frutos do Espírito na sua vida. Seja paciente, seja feliz, seja reto, seja justo, seja bondoso, seja caridoso, seja espiritual. Essas são as coisas mais importantes que você tem que tirar nota 10 para depois começar a se aventurar em guardar mais. A gente veio fazer uma lei aqui na casa, né? Só usa talit quem cumprir os mandamentos básicos de forma irrepreensível, né? Aí pode pegar outras coisas, se você que não é judeu, né? Porque às vezes o camarada chega na casa, numa casa judaica como essa, uma casa judaico-messiânica. Há judeus aqui crentes, a maioria não é, mas aqui há judeus crentes. E os judeus crentes, como faziam no primeiro século, têm direito de guardar as tradições que Deus mesmo nos deu. Nós cantamos aqui, nós temos uma leitura pública, nós usamos o talit, nós temos um kippá, são coisas que Deus nos deu. E Jesus não aboliu isso. O gentio que entra aqui dentro, quem não é judeu e entra aqui dentro e tem um chamado para estar aqui, porque não é qualquer um que é para estar aqui dentro. Não é qualquer pessoa essa mensagem não é para qualquer, esse ambiente não é para qualquer pessoa, você está entendendo? Tem que ter um chamado para estar aqui. Eu falei com a pessoa aqui semana passada, se você odeia Israel, o povo judeu, isso não é o lugar para você. Aqui não é o lugar para você. Tem lugar aí que você vai encaixar, aqui não. Então se a pessoa tem um chamado, quer se envolver, quer se identificar, quer se expressar de uma forma mais judaica, desde que ela entenda que isso não vai tornar ela mais santa, nem mais salva, isso não interfere em nada, ela pode. Pode. Eu nunca neguei aqui o gentio de usar talit aqui dentro, o kippá. A gente nunca proibiu. Nem obriguei judeu a usar. Nem obriguei gentio a usar. Aqui ele é livre. Agora, o certo, biblicamente, seria eu só permitir essa expressão judaica quando ele já estivesse dando frutos a 100 por 1 nos outros quesitos, mais importantes do que o kippá e o talit. Vocês estão entendendo? Quem está me acompanhando? Essa é uma sabedoria bíblica, que nós aqui nessa casa temos tentado também trabalhar nessa área. Estão entendendo, gente? Dedique concentração, força, tempo. Tem tanta gente perdendo tempo com besteira, mas gasta um tempo, gasta esforço, gasta fosfato em tanta coisa que não é importante, não vai fazer diferença nenhuma. Ah, porque eu creio que Jesus morreu na quarta noite. Não, para mim ele morreu na terça noite, ele ressuscitou. Que diferença isso tem? Ah, para mim Jesus ressuscitou no sábado. Não, para mim foi no domingo. Porque... Que diferença isso tem? Eu vejo o seguinte, quanto mais a pessoa se dedica a essas picuinhas, menos os mandamentos principais estão sendo guardados por ele. Isso é um reflexo claro. Quanto mais paranoico o sujeito fica com coisa estúpida, mais distante de cumprir o básico ele está. É sempre assim. Então ele já não está cumprindo o básico há muito tempo, ele já está suprindo o que ele deveria estar cumprindo com essas bobagens. Meu kippá tem que ter uma ponta virada para o leste, eu tenho que ficar a tantos passos da Torá, eu não posso orar de tal forma, eu tenho que orar de tal forma, o ângulo tem que ser assim quando eu canto o Shema, e essas bobajadas. É porque já não está guardando o que é mais importante. Está mais preocupado com dogmas de homens, não é a Torá que ele está preocupado, é com dogma. Dogma não é mandamento. Está mais preocupado com dogma do que
com o que vai fazer a diferença na vida dele, com o que vai salvá-lo. Está me entendendo? Olha para mim, para terminar. Quem salva a sua vida, quem te garante salvação, Yeshua te dá a salvação, por graça, você não mereceu, Ele te deu. Agora, o que vai garantir com que você mantenha essa salvação até no dia que você for chamado, é você. São os frutos que você vai dar. Não é se você guardou o Shabat, não é se você guardou o domingo, não é se você misturou carne com leite, não é se você comeu carne de porco ou não comeu. Isso não vai te fazer diferença nenhuma no dia que você estiver diante do rei. O rei vai querer ver, são os frutos da sua vida. Me mostra os frutos. Chegou fulano, mostra os frutos dele. Aí apresenta um fruto: contenda, maluquice, chatice, soberba. Ele guardou todos os Shabats, ele guardou todas as festas, ele jamais misturou. Isso não vai trazer salvação. Os frutos são o que importa. Não é que a Torá não é válida, ela é válida, mas ela não é a mais importante. Yeshua disse isso, Paulo disse isso. A Torá é aio, ela é um apoio. Amém, pessoal? Estão comigo ainda? Bom, já vamos encerrar então. Puxa vida, tinha tanta coisa aqui. Eu nem vou entrar nessa área, eu sei que vocês estavam esperando, né, que eu fosse entrar aqui nos casos, diversos casos que Deus, né, sobre o divórcio. É uma coisa bem interessante, as leis sobre o divórcio. E, meus irmãos, o que você tem que entender é o seguinte: é uma lei, sim. O divórcio como é que se diz? É uma ajuda que Deus deu ao homem. Uma exceção à regra. Ele não é a regra é o que uniu Deus, não separe o homem. Mas por causa da dureza do coração do homem, Deus permitiu o divórcio num caso muito específico. Um caso de adultério, onde há a quebra de uma aliança perante Deus. E no caso também de uma ameaça à integridade física, à vida. Então, nesses aspectos, há sim a possibilidade do divórcio. O divórcio, biblicamente, ele existe, mas nessas situações. E Deus estipula para Moisés ali, bem claramente, nos versos 18, 19, depois no 20 e 21, os tipos de divórcio, de repudiação. Repudiar em hebraico significa largar, divorciar, separar-se. Existia esse caso, nos casos de divórcio, né? Tem ali os vários casos em relação às relações sexuais. Então, por exemplo, antigamente, era pego em adultério, era condenado o homem e a mulher, não era só a mulher, né? Então, pegava lá o homem deitando com uma virgem, né? A pessoa tinha que assumir aquela vida como sua esposa, tinha que tomar por esposa. Então, são princípios bíblicos que nós estamos perdendo nos nossos dias. Então, essa é a moral da paraxá de hoje, é termos esses princípios vivos, mais uma vez, na nossa vida. Nós temos que viver esses princípios. Nós temos que dar frutos desses princípios. Eles são importantíssimos. E nós terminamos falando sobre a elaboração de halahá. Foi um aspecto que eu tentei abordar aqui na semana passada, mas não deu tempo e hoje também não deu tempo. Ou seja, os apóstolos, em relação ao que da Torá o judeu deve guardar, os apóstolos tiveram que legislar. Os apóstolos fizeram leis. Os apóstolos fizeram leis, e essas leis devem ser acatadas pela igreja como divinas. São leis. Quando o apóstolo Paulo fala, olha, em relação aos casados, diz o Senhor e não eu. Depois ele fala, eu digo, não o Senhor. São preceitos que os apóstolos estão criando para adequar a Torá a situações que não existiam lá no Sinai. Então, eles adaptaram a Torá de acordo com a situação da igreja, de acordo com Coríntios. A igreja em Corinto tinha uma peculiaridade, ela era muito promíscua. Então, Paulo adaptou alguns mandamentos para aquela realidade. E esses mandamentos são divinos. Paulo era um apóstolo. Por isso que, biblicamente, no meio judaico-messiânico, não existe o ministério apostólico, mas não existe a figura do apóstolo. Porque o apóstolo são aqueles, dada a autoridade pelo próprio